Naquele tempo, Jesus foi para a outra margem da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão seguia Jesus porque as pessoas viram os sinais que ele fazia curando os doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro. Então, Jesus disse a Felipe: E onde vamos comprar pão para tanta gente? Jesus falou assim para testar Felipe, pois sabia muito bem o que ia fazer. Nem meio ano de salário daria para comprar pão para toda essa gente. Um discípulo de Jesus, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Peçam por gentileza, para que todos se sentem. Havia muita gente neste lugar e todos sentaram. E estava aí 5.000 pessoas, mais ou menos. Jesus pegou os pães, agradeceu a Deus depois fez a mesma coisa com os peixes e distribuiu aos que estavam sentados. E todos comeram o quanto queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhe os pedaços que sobraram para não desperdiçar nada. Eles recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães que haviam comido. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e disseram: Este é mesmo o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus percebeu que iam pegá-lo para fazê-lo rei. Então, ele se retirou sozinho de novo para a montanha. Este é o Evangelho desse domingo 25 de julho de 2021. Poderíamos chamar este Evangelho daquele documento do Novo Testamento que exalta a vida contra a morte. E aqui Jesus é apresentado pela comunidade de São João como aquele que não aceita a morte, principalmente pelas doenças, pela escassez, pela fome e pela miséria. Este Jesus apresentado pelo Evangelho das Mulheres, como a pesquisa afirma, e como consenso entre os pesquisadores e as pesquisadoras do Novo Testamento estabelece que este Evangelho tem como liderança as mulheres, principalmente Marta. É o Evangelho da Eucaristia, que é a mesma coisa que a celebração de Jesus como o pão da vida
ele aponta para isso. Jesus é o pão da vida. E, ao mesmo tempo, este pão se traduz em compartilhamento de pães e de peixe. Não somente ele é o pão espiritual para cada um, para cada uma, mas ele é aquele que se traduz também em ações que compartilham pães e peixes para que ninguém passe necessidade. Este evangelho de domingo agora se encontra entre os 7 grandes sinais que São João identifica como importantes, mas não por si mesmos. Os sinais não são importantes em si, eles são importantes como sinalizadores de algo maior do que eles. Neste trecho aqui, o sinal é o sinal da vida contra a morte, da partilha dos pães e dos peixes, que aponta este sinal para mais do que isto, aponta para Jesus, que olha e vê a multidão que tem necessidades. Este evangelho aponta para o Jesus, sinaliza para o Jesus que olha a multidão e não se conforma com a fome, com a escassez e com a miséria que matam. Então, alguns destaques aqui valem a pena nesse evangelho. Por exemplo, Jesus é o pão da vida que compartilha pães e peixes eucarísticos contra a fome e a morte. Isto é, esta comunidade de João fazia uma Eucaristia que alimentava as pessoas e não somente a memória do Jesus pão da vida, mas que alimentava as pessoas que tinham necessidades. Já que este evangelho é uma produção de uma comunidade de abandonados, de discriminados. Esta comunidade era composta pelas mulheres, era composta pelos samaritanos, pelos judeus expulsos das sinagogas depois de Jerusalém incendiada e o templo exterminado. Esse evangelho também era composto pelos gentios, pelos chamados pagãos, que compunham esta comunidade de João. E é exatamente nesta comunidade, que não é padrão para nenhuma das igrejas que aí estão cheias de fundamentalismo e de discriminações, é uma comunidade que mostra que Jesus é o pão da vida que partilha pão e peixe, além de se compartilhar na comunidade. Isto é fundamental para nós, como cristãos e cristãs, para entendermos que muitas vezes as igrejas que nós integramos não guardam nenhuma relação com este modelo de igreja proposto por São João e vislumbrado por Jesus, que se entregou em forma de pão da vida para saciar as necessidades das pessoas. O segundo destaque importante que me parece aqui é que Jesus é o pão da vida que supera os sinais da tradição que viam Moisés como o profeta que partilhou no deserto o maná para que as pessoas não morressem de fome. O Moisés que sentou sobre um monte para, afinal, distribuir a lei, para disciplinar a marcha do povo que se dirigia à terra prometida. Jesus, como o pão da vida aqui em João, supera até o Moisés que atravessou o mar, chamado Mar Vermelho. Por isso Jesus atravessa aqui o lago de Tiberíades para o outro lado, para se encontrar com a multidão. Jesus supera Moisés, Jesus supera a ideia de marcha para uma terra prometida, e Jesus supera a ideia de um monte somente para um profeta sagrado, e compartilha o monte, compartilha a montanha, compartilha não a lei, mas a ele mesmo, com o povo, com a multidão que se aproxima dele.
Jesus supera a tradição. Jesus supera todos os limites que possam ser traçados pela tradição, como supera também os limites da mentalidade mercantilista e de escassez que domina os próprios discípulos. Quando ele olha para a multidão e vê uma multidão com fome, no anoitecer, ele pergunta a Filipe: o que devemos fazer para saciar esta multidão? Filipe não tem a solução porque ele é dominado pela limitação, pela mentalidade da escassez. A escassez é que dita a regra. Se não há muita coisa a fazer, então a escassez determina. Jesus não aceitou a mentalidade dos que acham que a escassez é barreira, que a escassez é obstáculo, que a escassez deve nos fazer desanimar na solução do problema gravíssimo da fome, da miséria e até da morte que graçava nesta região por causa de tanta falta de comida para o povo. Jesus supera, não aceita a limitação da escassez e nem a limitação da mentalidade daqueles que se conformam com a escassez, mesmo que seja predominante nos seus discípulos. Aliás, isto é uma denúncia importante, é uma denúncia profética de Jesus, de que quem o segue, quem é seu discípulo e sua discípula, jamais deve se acomodar diante dos limites da escassez. No planeta criado pelo Pai, no planeta criado e agora que deve ser dominado pelo reino do Pai e não mais de César, do Pai e não mais da religião da sinagoga, da religião do templo, da religião da tradição, mas pelo Pai que tudo compartilha entre todos. Jesus nos ensina, nós seguidores e seguidoras, nós discípulos e discípulas, apóstolos e apóstolas dele, de que jamais devemos nos encolher diante da escassez e jamais aceitar a lei do mercado. Comprar para alimentar. Não, a alimentação, o compartilhamento de pão e de peixe ultrapassa a lei do mercado, a lei do balcão, a lei dos negócios, da negociação com a comida. Ultrapassa porque a fé em Jesus, ou a fé que movia Jesus, a fé que nós também devemos ter, é necessária para superar todas essas barreiras. E, finalmente, como destaque aqui, no terceiro ponto, é comovente olharmos para o menino a quem Filipe se dirigiu e que tinha 5 pães e 2 peixes. Na comunidade dominada também por uma certa mentalidade grega, de que as crianças, as mulheres, os estrangeiros e os escravos não tinham alma, portanto não eram humanos, Jesus rechaça também este limite, esse preconceito, e dá a palavra a um menino, a um guri, para que ele se pronuncie, para que ele entregue seus 5 pães e seus 2 peixes assados, para que ele abra a mão dos seus 5 peixes, seus 2 pães, para compartilhar com a multidão de mais de 10.000 pessoas, 5.000 homens e mais crianças e mulheres. Então, aqui não há discriminação. Aqui Jesus não aceita nesta comunidade, não aceita que se impere a lei do preconceito, que minimiza, que marginaliza, que discrimina as crianças. Pelo contrário, este menino tem protagonismo. Pelas mãos dele passam alimento, de acordo com a linguagem aqui de João, para 5.000 pessoas. Pela sua entrega passa
o enfrentamento da fome e da escassez. Todos na comunidade de Jesus são protagonistas. Todos na comunidade de Jesus têm a palavra. Todos na comunidade de Jesus participam em igualdade com os discípulos, com as discípulas de Jesus, com seus apóstolos, com as suas apóstolas e com o próprio Jesus. E a outra pessoa que vale a pena destacar aqui, que está aqui ajudando Jesus, é André. André, que no grego quer dizer o corajoso, que tem coragem. André, Jesus pergunta o que fazer, e é André que toma do menino os pães e os peixes, entrega para Jesus, depois Jesus mesmo entrega para a comunidade compartilhar. Por que André? Porque André foi discípulo antes de João o Batista. Membro de uma comunidade maravilhosa chamada de essênios. Os essênios pautavam a sua vida pelo plantio, pela colheita e pelo compartilhamento dos frutos da terra. André, que era discípulo de João, era talhado para ensinar os outros discípulos a compartilhar. Ele teve agora a participação decisiva para ensinar, para compartilhar o que aprendeu com João o Batista. Ele que era discípulo de João, agora é discípulo de Jesus. Ensinar a compartilhar com a comunidade de João, com o povo, no enfrentamento da fome e da miséria. Este é o momento da compartilha de pães e de peixes. Este é o Evangelho que nos ensina a sermos cristãos e cristãs, como Jesus gostaria. Este é o Evangelho que nos ensina como devemos ser cristãos e cristãs, seguidores e seguidoras de Jesus. Isto é, a sermos movidos pela mesma fé que moveu Jesus a não se olvidar, a não cruzar os braços, a não se desculpar quando a multidão passa fome. O Jesus da vida, o Jesus que restaura a saúde, o Jesus que ressuscita Lázaro, é o mesmo Jesus que compartilha pães e peixes para não permitir que a morte domine pela escassez. Nós somos seguidores deste Jesus. Os outros Jesuses pregados por aí, aquele do coração, aquele da experiência espiritual, aquele que me faz feliz e que me impossibilita de sentir a multidão, de ver as multidões passando fome e miséria, é o Jesus das igrejas, é o Jesus do mercado, é o Jesus neoliberal, é o Jesus dos negócios, mas não é este Jesus de São João, o Jesus das mulheres, o Jesus das crianças, o Jesus dos trabalhadores e trabalhadoras, dos seus discípulos primeiros, que foram tirados do trabalho para construir com ele o lançamento, o projeto do reino de Deus. Este Jesus a quem devemos seguir, que compartilha pães e peixes, é o Jesus que foi perseguido por César. É o Jesus que foi perseguido, como disse Frei Beto, numa conversa lindíssima que tivemos com ele no programa Fé e Luta, cujos vídeos estão aqui no canal Cartas Proféticas, como também aqui no canal Espiritualidade Revolucionária. Ele disse que nem sempre é preciso termos a fé em Jesus, mas a fé que Jesus teve. E foi por esta fé que ele foi assassinado na cruz, porque ele trazia o reino do Pai e não o reino do César. O reino de Deus e não o reino dos deuses. O reino que compartilha e não o reino que rouba. O reino que dá vida e não o reino que mata. O reino que pratica os sinais contra a morte e não o reino que sinaliza cada vez mais mortes. Então, é este Jesus que nós queremos seguir. É este Jesus que compartilha pães e peixes que deve nos mobilizar. Frei Beto lembrou também nessa conversa
do grande cinismo, da grande hipocrisia que nós vemos no mundo hoje e que tem a ver com este Evangelho. É verdade que 4 milhões, pouco mais de pessoas morreram atacadas pelo coronavírus. E dizia Frei Beto, mas rapidamente governos e empresas usaram a ciência e a tecnologia para fabricar vacinas. No entanto, morrem muito mais, 9 milhões de pessoas anualmente de fome, sem pão, sem peixe. Então, nós que seguimos Jesus temos que nos comover e nos revoltarmos com mortes de 9 milhões de irmãos e irmãs, entre estes irmãos e estas irmãs do planeta Terra, milhões de crianças que não chegam à adolescência porque morrem de fome ou no cemitério das águas, como nos mares. É preciso que nós, de fato, sejamos seguidores do Jesus revolucionário, do Jesus que não aceita a matriz, que não aceita o modelo, paradigma de César, hoje predominante e atualizado no capitalismo, no neoliberalismo e que mata de fome 9 milhões de pessoas anualmente. Isto é um escândalo, isto é o contrário do que Jesus ensinou para André, para Filipe, para o menino e para toda a multidão que comeu e se satisfez, como diz o Evangelho, se saciou ao ponto de sobrarem e as sobras serem recolhidas para que nada se perdesse. No mundo de estavios como o nosso, no mundo de esbanjamentos como o nosso, no mundo de ricos, barrigudos, gordos, pessoas morrendo de fome, nos convocamos, nos sentimos convocados a pensarmos a nossa fé e o modelo de cristianismo. O melhor modelo de cristianismo é o da comunidade joanina, que seguiu Jesus e na própria celebração eucarística compartilhava pães e peixes num testemunho radical e revolucionário de que seguir Jesus, comprometer-nos com o reino que ele veio trazer, da vida plena, como diz São João, da vida abundante, como diz São João, da vida eterna, como diz São João, são todas expressões sinônimas de reino, significa para nós que não devemos aceitar modelos como o capitalismo, como o neoliberalismo, como o fascismo, que rouba os pães e os peixes, matando milhões de pessoas, com guerras, com destruição, e agora com seca, com incêndio, com falta de água, matando de fome e de sede. Sigamos Jesus. Sigamos Jesus como nos propõe este Evangelho. Sigamos o Jesus dos sinais. Sigamos Jesus da multiplicação dos pães e dos peixes. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.